Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom estar aqui com você hoje. Se você chegou até aqui, é porque com certeza você tem muitas dúvidas e poucas respostas. A nossa proposta aqui hoje é conversar um pouco sobre essas dúvidas e trazer respostas fundamentadas para que elas possam te auxiliar nesse caminho do empreendimento de impacto, nesse caminho da economia de impacto. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande em ser empreendedor de uma maneira geral no Brasil, de ter um negócio no Brasil, mas se você chegou até aqui é porque além de querer empreender ou de já empreender, você também quer empreender e empreende com impacto. E isso aumenta o seu grau de dificuldade, aumenta os desafios para você, empreendedor. E a nossa proposta aqui hoje é exatamente discutir alguns desses problemas e trazer para vocês caminhos e soluções para dificuldades de estruturação societária negocial do seu negócio. Afinal, o que é estruturar um negócio societariamente? Quais são os benefícios que uma estruturação societária me traz? Qual que é a diferença de um MEI para um empresário individual, para uma sociedade limitada? O que é uma pessoa jurídica? Qual que é o impacto de se ter essas estruturas nas suas atividades e nos seus negócios? Com certeza você já se deparou com essas dúvidas, com certeza você enfrenta essas dificuldades no dia a dia e você não encontra pessoas ou até informações suficientes que te ajudem a decidir. Afinal, dentro desse universo de estruturas, de nomezinhos, dessas sopas de nomes, quais que eu escolho, quais vão me trazer mais benefícios, o que eu perco, o que eu ganho com cada uma dessas alternativas. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas estruturações societárias negociais. Fique aqui comigo e vamos bater um papo. Se você chegou até aqui e não me conhece, peço licença para me apresentar. Eu sou o Nicolai Bispo, eu sou advogado na área de economia de impacto, eu sou professor, sou mestre e doutor em Direito e sou empreendedor. Eu sou advogado na área de economia de impacto há um tempo, há mais de 8 anos, tenho um escritório especializado em economia de impacto, novos negócios, inovação, políticas públicas, que é o NBH Consultoria Jurídica. Eu também empreendo na área de impacto, tenho uma startup na área de inovação, que pensa soluções materno-infantis, e também sou um dos cofundadores de uma associação que desenvolve pesquisa e estudos na área de direito, democracia e desenvolvimento. Além disso, eu sou professor universitário, pesquisador, sou professor na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, e na Faculdade Exame São Paulo, tanto na graduação quanto na pós-graduação Lato Sensu. E, como eu comentei com vocês, eu sou empreendedor, então eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre essas dores de empreender. Eu sei quais são essas dores, e eu também sei que o direito ele pode assustar, aliás, pode assustar não, ele assusta muitas vezes a gente quando a gente está começando a empreender, e a nossa proposta aqui é trazer um pouco essa visão de como que o direito ele pode servir como uma alavanca de desenvolvimento do seu negócio e proteção, e como que a gente supera essas dificuldades de acesso, essas terminologias e essas estratégias jurídicas que são tão difíceis. Bom, e a grande pergunta que nós vamos tratar hoje é, afinal, o que é uma estruturação societária negocial e como que ela me ajuda? Bom, se você tem um negócio, você sabe que você está exposto a uma série de riscos. Você tem o seu consumidor, os seus clientes, você pode ter já uma fiscalização, você tem tributos a serem pagos, você tem a necessidade de ter um fluxo de caixa, de arrecadar recursos para isso, de desenvolver o seu negócio. Os desafios, eles são diversos. E como que a estrutura societária ela entra nesse assunto? A estrutura societária nada mais é do que escolher os modelos jurídicos disponíveis para te auxiliar no desenvolvimento desse seu negócio. E quais são essas estruturas jurídicas disponíveis? Com certeza você já ouviu falar e você já escolheu algum desses modelos, que são o empresário individual, o MEI, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a associação. Muitas pessoas também usam de uma maneira equivocada o termo tem um instituto, tem uma ONG. São essas terminologias que nós vamos trabalhar um pouco hoje e entender como escolhê-las e como que elas podem te ajudar aí no desenvolvimento do seu negócio. Não sei se você sabe, mas no Brasil nós temos cerca de 24 milhões de empresas abertas. Isso é um dado que o mapa das empresas, do MEMP, traz para a gente, ele é atualizado a cada trimestre, saiu recentemente no último trimestre essa informação. Então são 24 de empresas formalizadas. O que são empresas formalizadas? São empresas que se constituem formalmente, têm um CNPJ. Segundo esse mapa das empresas,
metade desses negócios abertos, eles optam por um modelo de empresário individual e ou MEI, que é uma figura que nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre ela, mas com essa informação a gente já percebe que mais da metade dos negócios do Brasil, eles escolhem um primeiro nível de proteção de um negócio, que é sim importante, mas ele ainda é um nível muito inicial. Nós temos também cerca de 8 milhões, mais ou menos, de empresas que adotam o modelo de sociedade limitada, que é aí um modelo de pessoa jurídica mais robusto que o empresário individual e que o MEI, e que lhe traz ali uma série de seguranças e alternativas de investimentos que esses modelos anteriores não te trazem. E nós temos aí algumas centenas de milhares de empresas que adotam a opção da sociedade anônima. Então essas são as figuras mais utilizadas no Brasil. As outras figuras que nós temos, elas são pouco utilizadas dentro dessa figura de sociedades. E aqui também não está medido o número de associações. Aqui a gente está falando só efetivamente dessas sociedades empresárias. Mas vamos lá. O que são pessoas jurídicas e o que são essas estruturas jurídicas? O direito, ele tem uma ferramenta, tem uma intenção de trazer uma segurança para os negócios. Então, a proposta do direito, principalmente por meio do Código Civil, é trazer alguns modelos e alternativas para que nós, empreendedores, nós, investidores, possamos atuar no mercado de uma maneira segura, bem como trazer uma segurança para aquelas pessoas que estão se relacionando com a gente. E isso vai estar previsto no Código Civil, a partir ali do artigo 40, 41, ele vai prever quais são as pessoas jurídicas existentes no nosso modelo brasileiro. Dentro desse arcabouço, ele prevê dois grandes grupos. O grupo de pessoas jurídicas de direito público, que aí entra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, que para a gente não nos interessa hoje falar sobre ela nessa nossa conversa, e traz um segundo grupo, que são as pessoas jurídicas de direito privado. E aí, essas pessoas jurídicas de direito privado, elas têm 5 subtipos ou 5 tipos dentro dela. Quais são? Associação, fundação, sociedades, organização política ou partidos políticos e organização religiosa. Veja, nós temos 5 tipos de pessoas jurídicas de direito privado: associação, fundação, sociedades, partidos políticos e organizações religiosas. Veja que eu não falei instituto, não falei ONG, eu não falei OSC, termos que comumente aparecem e as pessoas confundem como tipos de pessoas jurídicas. Nós vamos também falar um pouquinho sobre elas, mas já adianto, dar um spoiler aí para vocês, que não se trata exatamente de uma figura de tipo de pessoa jurídica. Tratam de qualificadores que outras leis trazem para classificar tipos de pessoas jurídicas como associação, algumas sociedades cooperativas, fundação, partidos políticos ou organizações religiosas que se classificam dentro dessa outra lei, que vão chamá-las de organização da sociedade civil ou algumas de ONG. Mas reforço, não se trata de um tipo de pessoa jurídica. Dentro desses 5 membros aí, esses 5 tipos de pessoas jurídicas, quais nos interessam, quais que eu quero conversar com vocês hoje? Associação e sociedades. E por que essas duas? Sociedade são os modelos típicos para quem quer trabalhar com desenvolver negócio, para quem quer viver de lucro, para quem quer explorar uma atividade econômica e que tem o objetivo de se sustentar por meio desse lucro. E a associação é um modelo clássico que também vem ganhando cada vez mais força nos dias atuais, que é a união de pessoas para o desenvolvimento de alguma atividade econômica, social, cultural ou outro tipo de atividade, cujo objetivo final não é distribuir lucro entre os associados. Então aqui a gente já tem uma primeira diferenciação importante. Se você quer viver de lucro, e o que é o lucro? É o excedente da sua operação, o excedente contábil da sua operação, é distribuir esse excedente para você e os seus sócios. Se você quer viver disso, o modelo mais adequado é a sociedade, e a gente vai ver que tem alguns subtipos dentro dessa sociedade, mas a sociedade, por essência, é essa figura que vai lhe trazer essa oportunidade de viver do lucro, distribuir lucro. Se o seu objetivo é explorar uma atividade econômica, cultural, social e não extrair o lucro, o resultado dessa operação, o superávit dessa operação para os associados, então a associação inicialmente pode ser um modelo mais interessante para você.
Esses dois modelos, sociedade e associação, são os clássicos dentro da economia de impacto e tem, inclusive, muitos negócios que trabalham com esses dois modelos juntos. Tem negócios que atuam com o CNPJ de associação e com o CNPJ de sociedade, e aí cada um desses CNPJs ele vai operar de uma maneira estratégica, um para o desenvolvimento de uma atividade cultural, educacional, para apoio, para participar de editais, desenvolver pesquisas, etc., e o outro para prestar serviço, para extrair lucro da sua atividade. É possível tranquilamente operar com essas duas figuras jurídicas. Mas vamos lá, vamos trazer um pouquinho a diferença entre associação e sociedades. Dentro de sociedades, o Código Civil também vai trazer para a gente, existe uma série de subclassificações dentro das sociedades, né? A partir ali do artigo 966 do Código Civil, vai ter uma série de sociedades apresentadas ali. O que nos interessa dentro desse grupo de sociedades apresentadas ali é principalmente a sociedade limitada e a sociedade anônima. Além disso, tem outras, como eu já comentei, mas essas duas são as mais importantes, porque, como eu trouxe para vocês, dentro do Brasil, dos mais de 24 milhões de negócios abertos, formais, mais da metade optam por MEI, para o empresário individual, que nós vamos falar já, e 8 milhões optam pela sociedade limitada, portanto, sendo a mais utilizada no Brasil. E por que ela é a mais utilizada e a SA é a segunda mais utilizada? Porque elas criam uma ficção jurídica que é exatamente criar uma espécie de roupagem aonde quem está empreendendo, quem está trabalhando com negócios, pode escolher qual roupa vai lhe proteger melhor na sua atuação jurídico-negocial, na sua atuação negocial. A sociedade limitada e a sociedade anônima são as roupas que mais trazem segurança para o empreendedor, que mais trazem segurança para a empresa. Por quê? Porque elas criam o que a gente chama de uma barreira entre o que é o negócio e o que é a pessoa física. O que são vocês, sócios, o que são vocês, empreendedores, e o que é o seu negócio. E o que é essa barreira? Ele cria uma barreira separando o seu patrimônio, separando os seus direitos, separando as suas criações. Então ele traz uma segurança para você que está empreendendo de que, diante de qualquer problema, os seus bens pessoais não vão responder por esses problemas, mas ele também traz uma segurança para a empresa, para os seus investidores, para os seus consumidores, de que quem está operando aquela atividade econômica tem uma estrutura formal que é capaz de executar essas atividades e que, caso tenha qualquer problema, ela vai assumir essas responsabilidades. Então, traz uma segurança para todos os lados, para a sociedade, para o Estado e para você, empreendedor. Então, a sociedade limitada e a sociedade anônima, elas servem principalmente para criar essa cisão e trazer essa segurança para a sociedade e para o mercado, tá? Além disso, nós temos também como eu falei para vocês, o microempreendedor e o empresário individual, que é o nível inicial de proteção de qualquer negócio. Mas veja bem, quando eu apresentei para vocês quais são as pessoas jurídicas de direito privado, eu não citei MEI e nem citei empresário individual. Por quê? Porque essas figuras não são pessoas jurídicas. Ah, mas Nicolai, eu tenho um CNPJ, isso não me torna uma pessoa jurídica? Não. O CNPJ ele é uma espécie de CPF para atividades econômicas. Então, o direito ele classifica algumas figuras que são aptas a ganharem esse CPF, esse CNPJ, para simplesmente diferenciar para fins fiscais e bancários o que é uma atividade de negócio e o que é uma atividade de pessoa física. Então, por isso que o empresário individual ele ganha um CNPJ, por isso que o MEI ele ganha um CNPJ, se você se formalizar, porque você passa a entrar nesse sistema tributário, mas isso não te torna uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a lei não prevê isso. Ele simplesmente te torna um empreendedor formalizado. O que é o empreendedor individual e o que é o MEI? O empreendedor individual é uma figura, também prevista no Código Civil, ali no artigo 966 e diante, que ele vai falar que todo aquele que desenvolve alguma atividade econômica organizada, ele já é um empreendedor, ele já é um empresário individual. E esse empresário individual, diante da sua atividade, ele tem duas opções. Ele pode se formalizar e virar um empresário individual formalizado, ou ele pode continuar a sua atividade de maneira informal. Qual que é o benefício de se formalizar? Você ganha um CNPJ, você tem um sistema tributário diferenciado, você consegue justificar a entrada de recursos financeiros nas contas, você tem algumas proteções iniciais da sua atividade econômica, e ficar no informal, você traz ali uma insegurança para quem está operando com você. Além disso, você tem uma série de dificuldades de acessar oportunidades, editais,
empréstimos, se relacionar com terceiros. Então, a informalidade, por mais que seja a etapa inicial de muitos desses negócios, ela nunca é indicada porque você está no nível, não é nem zero, é -1, -2 de proteção. Mas o direito, o Código Civil, ele prevê essa possibilidade do empreendedor informal. Mas o empreendedor informal ou o formalizado, o empreendedor, o empresário individual formal ou informalizado, independente de estar ou não formalizado, vai responder de maneira integral por todas as atividades. Então, a sua pessoa física e o seu negócio, ele vai responder conjuntamente por qualquer problema que você tenha, tanto na esfera física quanto na esfera do seu negócio. Não tem separação nenhuma. Por isso que a gente fala que quando você formaliza o empresário individual, você tem um nível 1 de proteção, porque você tem ali algumas garantias, mas é muito pequena. Você não tem a principal segurança que traz, por exemplo, uma pessoa jurídica, que é separar o seu patrimônio e trazer segurança também para a sociedade de que você tem condições de executar a sua atividade. Então, o empresário individual, ele tem esses benefícios, mas também tem essas etapas aí que ainda são muito iniciais. Então, o empresário individual, ele vai e se formaliza, ele se formaliza na junta comercial, aqui se for em São Paulo, na JuCesp, cada estado tem a sua junta comercial, aqui em São Paulo a gente tem a JuCesp. Você vai lá e se formaliza e você vai constar no banco de informações dessas juntas comerciais como alguém formalizado, vai passar a ter um CNPJ na Receita Federal, vai passar a ter um sistema tributário aplicado a você. O MEI, microempreendedor individual, ele pode ser de duas uma. Ou ele é o empresário individual, que a gente acabou de falar, que se formalizou e escolheu entrar na lei do Simples Nacional, que cria essa figura do MEI, então ele abre se torna empresário individual, se formaliza e opta no momento de escolha do sistema tributário entrar na figura do Simples Nacional e entrar como MEI. Ele passa, então, a ser um microempreendedor individual. Isso vai estar previsto na Lei do Simples Nacional, que é uma lei complementar, e ele vai trazer quais são os requisitos. Não é qualquer atividade que pode se auto-encaixar como MEI. Existe lá uma série de atividades que se encaixam, que a lei autoriza, mas existe uma outra série de atividades que não poderão ser classificadas como MEI. E aí você vai ser só um empresário individual que vai ser tributado por outra sistemática, mas não pela sistemática do MEI, que é uma sistemática facilitada. Você paga ali um valor mensal pequeno, não é em cima do seu faturamento, e isso te traz benefícios previdenciários, isso também te traz ali alguns outros benefícios de proteção. Então a opção 1 de ser MEI é o empreendedor individual, que tem uma atividade que se enquadra nessa figura do MEI, que a lei autoriza. E aí ele vai lá e escolhe entrar nessa sistemática de tributação. A outra opção, que é a mais escolhida, inclusive, é simplesmente eu tenho uma atividade econômica e eu vou e me cadastro no MEI. Então, eu sequer tenho formalizado um empresário individual, eu não formalizei na junta comercial, eu sou só uma pessoa física sem formalização que escolho adentrar no MEI. Ah, Nicolai, tem uma diferença de um para o outro? Tem. Naquele exemplo que eu trouxe para vocês do empreendedor, do empresário individual informal, é exatamente o MEI. Por que ele é informal? Porque ele não se formalizou na junta comercial. Ele não se formalizou pelo meio tradicional de ir nesse cartório e se registrar como empresário individual. Ele se torna um pouco mais formalizado porque ele aderiu ao sistema tributário do MEI. Então ele passa a ser um MEI, mas ele é um MEI que não tem essa configuração ou esse registro de empresário individual. O que muda de um para o outro? Pouca coisa. Quando você se formaliza como empresário individual, você tem uma série de benefícios maiores que o Código Civil te traz, de proteção do nome e algumas outras questões, que sendo apenas MEI não formalizado como empresário individual, não necessariamente você tem. Mas na prática, hoje no Brasil, a maioria das pessoas que empreendem, como eu falei para vocês, mais da metade dos negócios abertos optam pelo MEI, e dentro desse MEI, pelo MEI ou empresário individual, e dentro desse MEI, poucos são empresários formalizados, né? São empresários individuais aí formalizados. Então não tem problema nenhum você começar dessa maneira, mas sempre pensando em galgar. Então, retomando aqui esse conceito, essa salada de informações que eu estou trazendo para vocês. Retomando, o direito ele cria a figura da pessoa jurídica.
Ele cria essa figura da pessoa jurídica de direito privado exatamente para proteger a relação coletiva individual de investimento, ação e exploração de atividades econômicas, culturais e sociais. Para nós, da economia de impacto, existem dois principais modelos de pessoa jurídica que nos ajudam e nos protegem: a associação e as sociedades. Dentro das sociedades existem uma série de sub-sociedades que podem ser escolhidas, mas as que mais são utilizadas, que mais nos importam, que mais nos protegem hoje são sociedade limitada e sociedade anônima. Sociedade limitada é a mais utilizada no Brasil, sociedade anônima é a segunda mais utilizada no Brasil. Benefício: separar o seu patrimônio do que é pessoa física e pessoa jurídica, trazer proteção à marca, trazer proteção ao seu estabelecimento, proteger a sua atividade econômica, trazer segurança para a sociedade de que a sua atividade existe, ela é capaz de exercer direitos e de trazer ali proteção caso tenha algum problema. Mas é também trazer proteção para você, pessoa física, de que o que é seu, o que você construiu, está separado daquilo que é da pessoa jurídica, óbvio, se utilizado de maneira legal e adequada, tá? E aí eu falei para vocês que, além das pessoas jurídicas, o direito também protege os negócios de uma maneira geral. E aí que chega a figura do empresário individual. Esse empresário individual, ele pode ser formal ou informal. Ele é formal quando ele se registra na junta comercial e ele é informal quando ele não se registra na junta comercial. Além disso, existe um sistema tributário criado pela Lei do Simples Nacional que cria a figura do MEI. E aí ele traz uma série de requisitos para você poder se enquadrar como microempreendedor individual. Entre esses requisitos está o seu faturamento anual e está algumas atividades que podem ou não entrar nesse quadro. E o MEI é uma opção tributária que o empresário individual, formal ou informal, pode escolher, tá? Não é porque você é formal que você pode escolher o MEI e o informal não pode, não. A legislação permitiu esse avanço para trazer exatamente segurança para empreendedores numa fase inicial que precisam do que eu gosto de chamar do nível 1 de proteção. Então, é isso que é o MEI. Além das sociedades, nós temos a associação. A associação, ela é a união de duas ou mais pessoas que objetivam explorar uma atividade econômica, cultural, educacional, de pesquisa, social, filantropia. É um leque grande de opções que você pode escolher para constituir uma associação. Por exemplo, associação de bairro, de moradores de bairro, é uma associação. Clubes de futebol no Brasil e em boa parte do mundo adotam a figura de associação. Institutos renomados de pesquisa na área da tecnologia da informação, como o Instituto Samsung, por exemplo, têm o modelo de associação. Existem também outras associações de pesquisa que desenvolvem atividade econômica de maneira profunda, vendem tecnologia e optam por esse modelo de associação. Assim como existem escritórios familiares de pessoas que têm muitos recursos, que às vezes adotam o modelo de associação para administrar parte dos seus bens. Assim como existem também organizações que fazem filantropia, que adotam o modelo de associação. Então, a associação é mais uma roupagem, assim como as sociedades, que você pode escolher para executar uma atividade econômica, cultural ou social, ou de esporte, enfim, entre tantas outras. O que vai diferenciar elas é aquilo que eu falei para vocês no começo. Se o objetivo da sua atividade é gerar lucro e viver desse lucro, e veja, não tem problema nenhum você viver desse lucro, as sociedades são as figuras, por essência, que são capazes de trazer esses benefícios, inclusive benefícios tributários. Para quem hoje vive do lucro, até a gente tem a reforma tributária que vai ocorrer nos próximos 7 anos, de uma maneira transitória, a gente tem a opção de que a remuneração por lucro não é tributada de imposto de renda quando passa para a pessoa física. Então, se o seu objetivo é se manter sua família a partir dessa atividade, sociedade, por essência, é o modelo mais adequado para isso. Agora, se o seu objetivo é ter uma remuneração, gerar impacto, trazer ali benefícios para a sociedade, trazer benefícios para determinadas atividades, a associação pode ser o modelo adequado, desde que o seu objetivo não seja viver do lucro. Por quê? Porque a associação tem como definição associação de pessoas sem finalidade lucrativa. Ou seja, você não pode ter o interesse de distribuir o lucro. E não confunda sem finalidade lucrativa ou sem finalidade econômica com não ter uma atividade superavitária, uma atividade que busca o lucro.
qualquer atividade, ela deve buscar um superávit, ela deve buscar um lucro. Por quê? Porque isso significa que a sua atividade está tendo sucesso e que você vai poder continuar desenvolvendo as suas atividades sociais ou econômicas ou culturais de maneira segura. A única coisa que o Código Civil traz e que o nosso direito nacional define para a associação é que esse superávit não pode ser distribuído para os associados, tá? Além disso, a associação não tem dono. Enquanto uma pessoa jurídica, sociedade limitada ou sociedade anônima tem dono, cada cota que você tem dessa empresa, você se torna dono dela, a associação não tem dono. Por que não tem dono? Porque a associação ela é constituída pela união de pessoas que criam um grupo de associados e isso não te traz um título de valor que possa ser negociado. Enquanto uma sociedade você pode negociar a participação, vender a empresa, a associação não, você não vende, porque a proposta dela no final do dia é unir pessoas para desenvolver uma determinada atividade. Então a associação tem associados que são dirigidos por uma assembleia e por uma diretoria executiva, além de uma série de outras figuras e arranjos governamentais de governança que vocês podem adotar para executar essa atividade da associação. Então, esse é o nosso overview de estruturas jurídico-societárias e estruturas societárias negociais. A gente tem aí um leque de oportunidades que o direito traz para a gente. O importante é a gente saber qual escolher, como escolher e quando escolher. Bom, Nicolai, mas vamos lá. Com todas essas informações, como que eu escolho cada uma e quais são os benefícios que isso me traz? Formalizar o seu negócio aumenta o seu custo. Independente do modelo que você adotar, ele vai aumentar o seu custo. Seja associação, seja sociedade, seja o nível 1 inicial, que é ser o empresário individual formalizado, ou ser o MEI, isso vai trazer um custo maior para você. Mas tem muitos outros dados que são importantes. Não é só custo que a formalização te traz. O Sebrae ele tem dados de 2023 e 2024 de que os microempreendedores individuais, os MEIs, quando eles decidem se formalizar e adotar esse modelo, eles vão em busca de, primeiro, uma segurança contra eventuais fiscalizações, mas também um aumento do seu faturamento. E o Sebrae, ele identificou que 73% dos microempreendedores individuais que responderam à pesquisa deles afirmaram que, com a formalização, o faturamento deles aumentou. Então, eles passaram a ter mais faturamento, mais receita. Sim, aumenta o seu custo, mas também o seu faturamento, a sua receita, ele aumenta. Além disso, em 2023, o Sebrae também trouxe uma pesquisa, um dado interessante, que que parte das pessoas que responderam, os MEIs que responderam à pesquisa, eles identificaram que 23% da sua receita aumentou com a formalização. Então, em 2024, eles falam que 73% dos MEIs falaram que aumentou o seu faturamento, a sua receita, e em 2023, eles trazem essa informação de qual que é esse percentual de aumento. Em 2023, foi de 23% do aumento do seu faturamento e da sua receita, o que é um número bem razoável, bem interessante de se pensar com esse processo de formalização. Além disso, a sociedade vai passar a te ver de uma maneira mais organizada, como eu trouxe até agora. A partir do momento que você se formaliza, você consegue acessar, se você for uma associação, principalmente, editais públicos. Se você for uma sociedade, também pode participar de editais públicos que dão investimento a fundo perdido. Você pode participar de editais de aceleração, você pode acessar empréstimos, você pode negociar com o Estado, você pode negociar com empresas mais estruturadas e maiores que você. Então, todas essas outras pessoas, esses outros players, eles vão exigir de você essa formalização jurídica para poder contratar com você. Então, se você quiser se desenvolver e aumentar a sua capacidade e o seu impacto, a formalização é essencial, é muito importante, tá? E como que eu escolho entre essas opções, né? Eu trouxe aí para vocês essas dificuldades, essa sopa de letrinhas, mas como que eu escolho entre essas opções disponíveis? Bom, a primeira pergunta que você tem que se fazer é qual que é o seu objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, o que você se vê fazendo em termos de atividade econômica? Depois você tem que se perguntar como que você se vê sobrevivendo por meio dessa atividade econômica, por meio do salário, por meio do lucro. Você tem que se perguntar como que você vai monetizar a sua atividade, você vai vender um serviço ou você vai ir atrás de captação de recursos, de financiamento, de fomento.
E você tem que se perguntar também como que vai funcionar a tomada de decisão no seu negócio. Enquanto o negócio é só você, é só empreendedor, é mais fácil. Mas se você já tem mais sócios, e se você já está numa fase de captar investidores, pensar a estrutura também é importantíssimo. E cada uma dessas estruturas vai te trazer arranjos de governança, ou seja, arranjos para a tomada de decisão de maneira diferentes. Algumas estruturas te trazem mais facilidade, outras te trazem mais dificuldade, tá? Então são essas perguntas que você tem que fazer. E a quinta pergunta, e não precisa ser nessa ordem, isso pode estar mais misturado, é o impacto tributário de cada um desses modelos. Cada um desses modelos tem uma figura tributária que incide, e isso pode aumentar ou diminuir o seu custo. E como que você vai fazer esse caminho e quem que vai te ajudar a fazer essas escolhas? São profissionais qualificados. Você precisa de apoio de um advogado, você precisa de apoio de um bom contador. São profissionais que vão te ajudar a entender essas escolhas e o impacto e os benefícios de cada uma delas, tá? Além disso, vamos trazer aqui alguns exemplos para a gente começar a pensar, né? Vira e mexe, eu recebo aqui no escritório clientes que falam, Nicolai, a gente tem uma atividade incrível de tecnologia, de educação, que vai auxiliar aí a educação pública a atingir novos patamares por meio de um aplicativo assim, assim, assado. E aí eu converso com eles. Bom, como que você vai monetizar essa sua atividade? Aí eles falam para mim, a gente quer participar de editais públicos, de fomento, a gente quer participar de emendas parlamentares, porque esses são dinheiros públicos que vão permitir a gente constituir e construir a nossa aplicação e a gente pode entregar isso para a sociedade, para as escolas, para o Estado. Veja, nesse exemplo, o objetivo desse grupo não é vender um serviço, mas é captar recursos para desenvolver uma tecnologia importante que vai gerar impacto para a sociedade, para o Estado, mas ele não quer vender, ele quer fornecer isso para a sociedade. Se o objetivo dele, portanto, não é vender, o objetivo, com certeza, desse grupo também não é viver do lucro dessa atividade, mas é ser remunerado para desenvolver uma atividade importante para a sociedade e entregar isso em benefício da sociedade. Se o objetivo não é viver do lucro, se o objetivo é viver de captação de recursos, de editais, a melhor figura é uma associação. Por que a associação? Porque a associação, como a gente falou, é a figura que, por essência, não objetiva distribuir lucro. Então, se o seu objetivo não é viver desse excedente, a associação pode ser um modelo bem interessante. Além disso, os principais editais de fomento e financiamento público ou privado, que dão dinheiro a fundo perdido para projetos, eles pedem essa configuração de associação, ou de fundação, ou de cooperativa, mas a associação é a mais comumente usada. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, fica claro, nítido, que a estrutura de associação é a mais adequada. Agora, vamos trazer esse mesmo exemplo, que também recebo aqui bastante no escritório. Chegam pessoas que falam, Nicolai, tenho aqui uma proposta, uma ideia de criar uma aplicação para a educação. E essa aplicação vai tanto funcionar para o Estado quanto para o setor privado. E a minha ideia é escalar o meu negócio, essa aplicação, para que comece primeiro com o setor público, porque eu consigo captar recursos da administração pública e entregar isso para eles, e depois quero vender para o setor privado. Então, nesse outro exemplo, captando esse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, na verdade, e só trazendo ele agora com uma outra perspectiva, que também é algo comum que aparece aqui no escritório, é a mesma aplicação que eu falei para vocês, a mesma atividade de gerar uma aplicação para a área de educação, só que tem etapas diferentes na sua atividade. Tem uma primeira etapa que é trazer isso como uma proposta para o Estado, para o município, auxiliar escolas públicas, por exemplo, só que também tem uma proposta de venda, tanto para Estado e para municípios, quando tiver um aplicativo aprimorado, quanto vender para o setor privado, e depois utilizar essa mesma aplicação para gerar novas atividades, novas coisas. E o objetivo desse grupo, muitas vezes, é o quê? Escalar o seu negócio e viver desse negócio. Olha, Nicolai, eu quero gerar impacto, eu quero contribuir para a educação brasileira, quero contribuir para as escolas particulares, mas eu também quero viver disso. Eu estou aqui investindo toda a minha alma, todo o meu tempo, todo o que eu tenho financeiramente para desenvolver essa atividade. Então, o meu objetivo é, sim, viver da venda de serviços ou até, eventualmente, vender a minha empresa lá na frente para que ela gere ainda mais impacto. As sociedades, nesse caso, parece ser o modelo mais adequado, porque o objetivo desse grupo é viver do lucro. O objetivo desse grupo é escalar o seu negócio. O objetivo desse grupo é vender, é prestar serviço, é a entrega de um produto. Então, a sociedade, para esse grupo, é a mais adequada. Qual sociedade escolher, quais são as características que ela deve ter,
Isso a gente vai conversar em uma outra aula, onde eu vou trazer para vocês especificamente alguns elementos de governança, de contratualização do negócio, para ajudar vocês a desenhar melhor. Mas nesse primeiro momento é importante entender que se o objetivo é viver de captação de recursos, monetizar por captação de recursos e ter um salário, a associação parece o modelo mais adequado. Se o seu objetivo é extrair lucro da sua atividade, vender serviços e produtos, a sociedade parece a mais adequada. Independente de qual dessas duas você for escolher, é importante que você tenha um apoio jurídico adequado, para que te ajude a fazer as escolhas certas, as perguntas certas e estruturar os documentos da melhor forma possível. Porque os cartórios onde a gente registra essas pessoas jurídicas, eles são muito, muito chatos e complexos. Chatos por quê? Porque eles têm uma série de exigências, requisitos legais que você tem que preencher para que eles autorizem a abertura do seu negócio. E na junta comercial, que é quem cuida das sociedades, também existe uma outra série de requisitos, exigências que precisam ser atendidos para que o seu negócio possa ser formalizado. Então, essa é também uma informação legal que eu já compartilhei com vocês em outros momentos, que é associação, quem cuida é o cartório de pessoas jurídicas e quem cuida das sociedades, principalmente sociedades empresárias, são as juntas comerciais, que são também cartórios, mas são cartórios que cuidam só de atividades empresariais. Cada qual cuida dessa figura jurídica específica e cada qual tem suas regras e exigências próprias específicas. Por isso que você precisa de um apoio adequado para te auxiliar a fazer as melhores escolhas. Bom, depois dessa nossa longa caminhada, dessa aula, eu gostaria de agradecer a presença de vocês por ter chegado aqui até esta etapa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu realmente espero que tenha ajudado vocês a responder algumas dúvidas, a entender um pouquinho de alguns conceitos de estrutura societária que o direito traz e da importância de se formalizar. Contem comigo para o desenvolvimento de vocês, para essa caminhada, pois, como eu sempre falo, quando um negócio de impacto prospera, a sociedade prospera junto. Então, vamos seguir juntos nessa caminhada, trazendo mais impacto para o mundo, para a sociedade, porque é isso que a gente está precisando. Se você tem alguma dúvida, comente, traga comentários, traga também sugestões para próximas aulas que a gente possa desenvolver em termos de temática, e vai ser um prazer estar com vocês e seguir nessa caminhada aí. E não deixe de nos seguir. Siga aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, no TikTok e também aqui no YouTube. Tá bom? Um grande abraço e até logo.